todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e leão, Cordeiro e leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei, oh aleluia, exaltarei o teu nome, Senhor, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei, adore ao Senhor, e adore, adore, todos hão de quão grande é o meu Deus. Você pode dizer quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Você pode cantar mais uma vez. Quão grande cantarei quão grande, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é grande e soberano, Altíssimo. Aleluia. Queridos, uma particularidade minha. Uma noite dessa eu estava orando ao Senhor e me deu assim aquela vontade. Falei: Senhor, como eu queria ser aquele sirineu que carregou a sua cruz. A cidade estava cheia, havia muitos estrangeiros ali, e este cidadão de Cirene, quando passava por ali, no momento em que Jesus caiu, sem as suas forças, ele caiu, e eles constrangeram aquele moço a carregar a cruz de Jesus. Como eu queria ser aquele ladrão que estava do teu lado, e que confessou o Senhor como Salvador, como Senhor da sua vida. Aleluia.
Mas o Senhor me confortou dizendo: você veio e tem uma chance muito grande de ser arrebatado. A igreja do Senhor Jesus tem uma chance muito grande de não sermos sepultados, de não sermos enterrados, mas sermos arrebatados e levados para a glória. Amém? E nessa manhã que nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, nós lembramos que a profecia do profeta Simeão se cumpriu, lá no capítulo 2 de Lucas, se eu não me engano, quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado. O profeta, ele profetizou na vida de Jesus, dizendo para a mãe dele: uma lança transpassará o coração do teu filho. Queridos, para que todo o sangue de Jesus, para que nenhuma gota de sangue de Jesus ficasse no corpo dele, a lança, quando traspassou o coração de Jesus, as últimas gotas de sangue de Jesus foram derramadas por mim e por você. Amém? Podemos cantar nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Podemos cantar que nessa manhã, que nós somos livres para adorar ao Senhor, nós somos livres para falar do Evangelho, nós somos livres para entoar cânticos de louvores ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nada além do sangue de Jesus. Todas as alturas, ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Aleluia. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez. Eu sou livre. Declare isso. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou alvo como a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se este sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Alvo como a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grande és tu, oh, grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grande és tu, oh, grande és tu. Então minha alma, Senhor, então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grande és tu, oh, grande és tu. Aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grande és tu, oh, grande és tu. Aleluia. 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 Pelos séculos dos séculos eu te louvarei, Senhor. Aleluia. Vou imitar Davi aqui. Pelos séculos dos séculos eu te darei louvores. Na presença dos anjos cantarei louvores ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida. Rebalabaxê, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa forma e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos
Tu das ordens às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza, Senhor. Sua palavra é vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, aleluia, Jesus. Louvado seja aleluia, o teu nome, aleluia, Senhor. Aleluia. Exaltado seja o Senhor entre as nações. Bendito é o Senhor, Pai da eternidade. Eu vou te dar um minuto para você fazer algo que talvez há muito tempo você não faça. Você fechar os seus olhos e dar a Deus uma adoração pessoal, ou adoração pessoal. Vou dar um minuto para você ter o seu momento de ser grato a Deus, ter o seu momento de reconhecer a Deus, de adorá-lo acima de todas as coisas. Fique à vontade. Faça desse lugar um lugar barulhento, porque não tem como, amado, expressarmos louvores em silêncio, porque louvor é reconhecimento. O louvor, ele gera barulho, mas entenda, o barulho não gera louvor. Então faça um barulho com a sua alma, com o seu espírito, reconhecendo a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor entre as nações. O Senhor é mais do que bem-vindo no nosso meio, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nos reunimos, Senhor, para prestar ao Senhor culto de adoração, e assim o fazemos, e assim estamos. Bendito é o Senhor, grande é o Senhor, exaltado seja o teu nome, desde agora
como para todo sempre. Aleluia, 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 aleluia. Haverá um dia que você vai poder fazer isso face a face. E guarde que eu vou te dizer, não está distante esse dia. Está mais perto do que podemos imaginar. Onde vamos ver o nosso Rei eterno face a face. Tome o seu assento, fique à vontade. Queridos, em poucos minutos eu gostaria de... Em poucos minutos não, em minuto. Eu gostaria de fazer com você fazemos uma viagem. Vamos passear nas Escrituras. Porque esse é um momento de adoração ao Senhor, que é o momento dos dízimos e das ofertas. Queridos, hoje existe uma discussão muito grande sobre dízimo, é lei, é graça, deve ser dado a quem, a quê. Eu gostaria de, bem breve, que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 19. Números, capítulo 19. Versículo 24. E aí eu vou ler, se você puder anotar, eu vou ler alguns textos simultâneos bem rápido, para nós ganharmos tempo. Mas eu quero explicar para você, principalmente você hoje que está. Números, capítulo 19, versículo 24. Ah não, perdão, 18, 24. Porque eu estou com 19 na minha frente, a página está anterior, desculpa. Números 18, 24. Obrigado, tá, queridos? É bom em ter os universitários. Fique de pé, por favor, vamos ler aqui. Olha só, as Escrituras. Porque os dízimos dos filhos de Israel, diga comigo, os dízimos dos filhos de Israel oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Tome o seu assento, por favor. Moisés, organizando o povo, ele gerou leis sacrificiais, guarde isso, leis civis e leis que ela estava focada à adoração. E aqui ele disse que os dízimos seriam dados aos filhos de Levi e que seria o povo de Israel que deveria fazer isso. E hoje a gente escuta muitas pessoas dizendo assim, mas a instituição dos dízimos foi para Israel, e quem deveria receber era Levi. É um fator curioso que toda vez que Deus, ele usa alguém para dar nome a alguém, dentro desse nome existe uma mensagem sendo transferida. É interessante que se você pegar, traduzindo o nome Israel, do grego para o português, diz, aquele que prevalece. Se você traduzir o nome Levi, do original para o português, aquele que ajunta. Aí veja bem, se você pegar a tradução do nome e colocar no lugar de Israel, a tradução do nome e colocar no lugar de Levi, que são os levitas, você vai entender que os dízimos são para aqueles que prevalecem no Senhor, deverão levar os dízimos àqueles que ajudam o povo para o Senhor, porque esse era o ofício do... Toca esse microfone.
Glórias a Deus, esse está melhor. Estão entendendo, queridos? É só nós transliterarmos, pegar o nome e traduzir. Agora, quando você traz para a nossa época, para a nossa era, as pessoas dizem assim, mas não é obrigação nossa, é obrigação de Israel. Quando você entra em Hebreus capítulo 7, versículo 12 e 13, diz que quando a lei é mudada, quando o sacerdócio é mudado, também muda a lei. Em Hebreus 9, vai falar que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote é que designava quem da sua tribo, dos seus filhos, iriam receber os dízimos da sua linhagem. E hoje, o ministério da igreja, ele começa pelo pastor. Ele começou com o pastor. Eu até conversei isso outro dia com o pastor William, né? Não tem como haver apóstolos se não houver pastor, porque o ministério começa com o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Então Jesus, como sumo pastor, enviou apóstolos, evangelistas e também pastores, como nós vamos ver a descrição do apóstolo Paulo sobre ministérios. Então hoje, a igreja, ela é ajuntada por quem? Pelo pastor. Onde é que eu devo devolver os meus dízimos? Onde Deus prevalece. A quem eu devo trazer os dízimos? Àquele que me ajunta para levar até Deus. Está vendo como a coisa fica simples quando nós entendemos as Escrituras? Então eu quero convidar você que nessa manhã vai louvar a Deus com os seus dízimos, as suas ofertas, a oferta para a nossa construção do nosso centro de convenções, o nosso novo templo. Fique à vontade, saia do seu lugar em nome de Jesus. Vamos dizimar e ofertar em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Fique de pé, por favor. Na medida que eu for tendo a oportunidade, eu quero ir compartilhando com vocês mais coisas sobre essa questão de dízimo e oferta. E assim, para deixar um pouquinho de, vamos deixar assim uma pulga atrás da sua orelha, ou o pulgueiro inteiro. Você encontra nas Escrituras 3 tipos de dízimos, cada um para um desígnio. Futuramente nós vamos estar falando isso com mais tempo. Coloque a mão na altura do seu coração. Vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos. Querido Deus, desperta a tua igreja para adorar ao Senhor nos dízimos e ofertas, Senhor. Muitos têm sido contaminados por esse tempo, por essa era, por pregadores, por preletores, por ensinadores desconectos com as Escrituras. Pessoas que procuram, Senhor, ler para simplesmente provar uma tese pessoal, mas não procuram, Senhor,
buscar os estudos à luz da tua palavra, pegam textos isolados e hoje tem contaminado a mente e o corpo da tua igreja. Por isso hoje nós pedimos ao Senhor, descontamina a mente dos discípulos da nossa igreja, descontamina a mente das discípulas da nossa igreja com relação aos dízimos e ofertas. Quantas resistências temos visto nesses dias de cumprir um mandamento tão pequeno, porque Mamon quer prevalecer na vida deles. Mas hoje nós sabemos, ó Pai, que a palavra do Senhor tem chegado. Então vai quebrando, Senhor, em nome de Jesus, essas fortalezas e resistências geradas por estudos desconectos com a Tua palavra. Senhor, nós consagramos os dízimos, as ofertas, abençoamos a vida do Teu filho, da Tua filha que é dizimista e ofertante, e desde já nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Ainda de pé, vamos levantar as nossas mãos aos céus, vamos aplaudir ao Senhor e receber a nossa pastora, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, amados. Podeis se sentar. Eu não vou demorar muito. Eu vou falar bem rapidamente para não atrasar a ceia. Um dia a Raquel, que está sentada ali, chegou para mim e me falou assim, que o Senhor ia me arrebatar e que ia me mostrar algumas coisas. Depois, eu estava tendo alguns pesadelos, alguns sonhos, e já tem uns 6 meses que eu não dormia direito. E às vezes eu contava com meu parceiro ali para me acordar. Muitas vezes ele me acordou. E eu fiquei sem explicação porquê de tudo aquilo. Aí numa reunião de discipulado, eu estava reunida com as 2 equipes. E eu comecei a comentar algumas coisas, alguns sonhos que eu estava tendo. E eu disse às meninas que eu estava sonhando muito com o diabo, mas que eu não sabia o porquê e que aqueles sonhos estavam me incomodando. Aí Deus usou a esposa do pastor Rômulo, a Lília, e falou comigo que ia me arrebatar. E que ia me mostrar coisas, que certas coisas eu não poderia compartilhar, mas que outras sim. E depois desse arrebatamento eu ia entender muitas coisas. Quem estava na minha reunião de discipulado, lembra bem disso. E eu continuei tendo as perturbações, quase todos os dias, e dormindo pouco. Às vezes cancelava alguma coisa que eu tinha, algum compromisso, o corpo muito cansado, e eu comecei a orar e dizer: Senhor, abrevia esse dia. Para que de tudo isso? Nunca por quê, né? Aí um dia, um domingo, eu fui na pastora Ilma, e Deus usou ela e falou comigo que ia falar comigo pelas madrugadas, e que nessa madrugada que eu ouvisse o que ele tinha a me dizer, eu ia chorar muito. E que ele estava me provando e que eu tivesse paciência. E aí eu pensei assim: será que eu vou ser arrebatada de madrugada? E comecei a orar e pedindo ao Senhor: Senhor, abrevia esse dia. Eu estou um pouco cansada, eu não tenho dormido direito, eu estou cheia de perguntas, eu tenho muitos conflitos, fala comigo. Aí isso aconteceu numa quarta-feira. Uma semana depois, no culto Somos Um, eu não esqueci, porque eu estava com a camisa da célula Rosa de Saron, o Daniel, discípulo do pastor Léo, né, da caverna. E aquela semana eu tinha orado muito de madrugada e pedido ao Senhor: Senhor, fala comigo, abrevia esse dia. Naquele domingo eu estava um pouco abatida, e eu entrei para o banheiro para tomar banho, e debaixo do chuveiro eu senti no coração: eu vou jejuar um dia. Não sei em prol de quê, mas eu vou fazer um jejum de um dia. Cheguei na igreja, estava todo mundo de pé, adorando, louvando a Deus, e eu estava sentada ali. E aquele dia eu estava cansada, porque eu tinha tido pesadelo de novo, não tinha dormido direito, e o Daniel subiu, e o Senhor usou ele e me disse assim: eu sei que você tem me clamado pelas madrugadas, eu vou falar com você, e o que está no seu coração, vai e faça. Aí na quarta-feira seguinte, após o domingo, eu fiz o jejum. Eu acordei pela manhã, quando eu levantei da cama, eu ouvi uma voz que me disse assim: é uma longa história, eu não vou contar tudo, vou contar só essa parte. Eu quero te fazer uma proposta.
Eu orei e repreendi. E levantei da cama. Não quis ouvir aquilo. E fui para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eu senti no coração de fazer um jejum de gratidão. Falei, então, eu vou fazer esse jejum. Veio na quarta-feira, eu fiz o jejum. Das 6 da manhã às 6 da tarde. E durante esse período todo, eu só agradeci a Deus por tudo. Por tudo. E à tardinha eu pensei assim, eu senti no coração, eu sempre vou lá na igreja da pastora Ilma, algumas pessoas aqui conhecem ela. Eu falei, eu vou lá. Naquele dia do jejum, foi um dia que eu estava cansada. Que eu já tinha perguntado a Deus, Senhor, tem algum pecado na minha vida? Tem alguma coisa oculta que eu estou fazendo, escondido, que eu não sei? Por que eu estou tendo tanta perturbação e muitas coisas que eu não compreendo? Eu estou vendo muitas coisas que eu não tenho resposta. O que é isso que eu estou vivendo? Muitas vezes, né, eu conversei com a Raquel. Aí, eu fui na pastora Ilma nesse dia, e a tia Ju foi, e foi meu irmão, o Jorge. Eu cheguei, eu estava assim, o meu corpo estava cansado, meu espírito estava renovado. Aí eu sentei na primeira cadeirinha assim, fiquei quietinha. E tinha uma pessoa pregando e de repente ela começou a orar. Eu fiquei assim, eu tinha jejuado aquele dia. Eu faço dieta, então você jejuar o dia todo, para quem faz dieta você fica bem fraca, né? Eu fiquei sentadinha quietinha. Aí Deus usou aquela pastora e veio até a mim e falou comigo assim: aqui não é seu descanso. Eu sei que você está cansada, não foi, tia Ju? E muito cansada. Mas sou eu quem tem permitido tudo isso que você está vivendo. Eu vou arrebatar a sua alma e vou te levar num lugar. Quando chegar lá, muitas coisas que você vai ver é só para você. E a outra, e o restante você vai poder falar. Aí, eu voltei esperançosa, né? Falei, nossa, vai ser agora. Já é o terceiro profeta que Deus usa e confirma a mesma coisa. E interessante que nenhum dos profetas tinham falado nada um com o outro. Aí voltei para casa e continuei, né, tendo as perturbações. Até que na segunda-feira de manhã eu estava tendo uma perturbação e meu esposo me acordou. Disse, Janete, acorda. Ele sempre dorme com aquele negócio no ouvido, né? E mais incrível que quando eu estava tendo perturbações, ele me ouvia. E foi durante muitos meses. Eu já estava ficando assim, sem resposta. Para que de tudo aquilo, né? As pessoas não acreditam no mundo espiritual. Estão dentro da igreja, né? E não acreditam. Nem às vezes, nem mesmo numa vida com Deus. Aí ele conversou comigo. Eu falei, amor, você que é meu parceiro espiritual, você que discerne as coisas que eu vivo, para que eu estou passando por tudo isso? Eu acordei cansada naquela segunda-feira de novo. Aí ele me explicou, Efésios capítulo 6, quando Paulo estava falando dos principados e potestades, que ele não estava falando do exército romano, e ele foi dizendo dos príncipes, das potestades, e ele me falou, provavelmente Deus tem uma obra na sua vida, alguma coisa, e Ele vai te falar. Eu confesso que naquela manhã eu estava um pouco sem paz. Aí ele falou assim, o Senhor vai te falar. Ele tem um tempo certo. No dia que ele zoou a pastora Ilma, ele disse assim, eu estou permitindo porque eu sei que você suporta. Aí a gente faz muitas perguntas daquilo que a gente não compreende, né? Aí meu marido, meu esposo falou algumas coisas comigo, falou sobre isso, tenha paciência, não fica aflita não, Deus vai falar com você, você vai entender tudo isso. Aí ele levantou, eu fiquei na cama e eu orei e falei, Senhor, já são muitos meses que eu tenho vivido isso, eu não estou desanimada com o Senhor, eu creio no seu poder e no poder da sua palavra, mas meu corpo físico está cansado. Eu estou cansada, mas se é da tua vontade, se é o que o Senhor quer, seja realizada a tua vontade, eis-me aqui. E eu já tinha orado, feito inúmeras orações, pedindo perdão,
No dia do meu jejum, eu pedi perdão, algum pensamento, algum sentimento, alguma coisa escondida no meu coração, se há alguma brecha na minha vida. Nesse dia eu orei e falei, eu estou em tuas mãos, então que seja feita a tua vontade na minha vida, né? Aí eu orei e ainda disse assim, se for para o meu sonho de milagres acontecer, vai valer a pena. Aí eu sempre vinha para a igreja com a esperança, vai ser hoje. Algumas vezes eu pedi meu esposo para pregar o pastor Osmano, que eu falava, vou sentar lá embaixo, quem sabe não é hoje. E essa semana eu também tive esses pesadelos. Na sexta-feira, na quinta-feira à tardinha, eu fui orar, dobrei os joelhos no quarto, que eu tenho orado, né, pela filha, eu creio que toda a igreja, o pastor William, todos os pastores, mas eu tenho o hábito de orar pela madrugada, e eu comecei a orar por umas pessoas pelas madrugadas, né, o filho do pastor Antônio, né, a filhinha aqui do Roberto, e algumas pessoas dentro da igreja eu tenho orado de madrugada, e eu cheguei perto de Deus e disse, Senhor, eu preciso de um milagre. Comecei a orar assim, 5 horas, na quinta eu orei, quando foi sexta-feira eu fiz a mesma coisa. Eu não conseguia dormir durante o dia, não tinha dormido à noite também muito bem, eu falei, vou orar. Fui para o quarto, li a Bíblia e comecei a orar e ver a maneira como Deus, estava lendo o livro de Isaías, como Deus usava o profeta, ou em cânticos, a palavra da sabedoria, fui lendo aquilo e orei de novo, mas eu nem podia imaginar que na sexta-feira Deus ia responder todas as minas perguntas. Eu mandei no finalzinho, eu estava para sair de casa, eu falei, eu acho que eu não vou pregar hoje não, porque veio no meu coração assim, eu vou ministrar a palavra, vou ungir os enfermos e vou orar, porque tem gente endemoniada dentro da igreja. Foi o que o Espírito soprou no meu coração. Eu vou chamar os pastores e nós vamos impor as mãos sobre as pessoas, vamos repreender a enfermidade, que tem gente enferma, e repreender demônio, que tem pessoas endemoniadas na igreja. Veio que o Espírito soprou no meu coração, falei, é isso que eu vou fazer. Cheguei aqui e perguntei ao pastor Osmano, você olhou minha mensagem? Ele falou, não. Aí eu subi no altar e falei, é comigo mesmo. Sentei ali, e durante o louvor, olhei a Bíblia, eu já tinha lido a mensagem em casa, e falei, nenhum sinal de que Deus ia falar alguma coisa comigo. E o pastor Osmano passou a palavra para mim, eu li, e quando eu li a palavra, que eu terminei de orar, eu já não vi mais os irmãos, eu só chamei o pastor Osmano, eu já não vi mais nada, e que eu quero compartilhar com você hoje, igreja. Se você é espiritual, você vai receber no seu coração, se você não é, você não vai não. Uma coisa, eu já tive muitas experiências com Deus, mas essa me marcou muito, desde sexta-feira que eu estou chorando. Mas se você for espiritual, se você for uma pessoa que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as carnais carnalmente, sabe, Denise, toda a sua renúncia, esses anos todos sozinha para servir ao Senhor, não vai ser em vão. Deus manda te dizer isso. Os momentos de solidão, de lágrima, os momentos de carregar seus problemas sem ter com quem dividir, Jesus manda te dizer que Ele sempre esteve do seu lado e te ajudou. Naquele grande dia, você vai ser chamada de bem-aventurada, e Ele vai te chamar para entrar no seio do Pai, para assentar à mesa e participar das bodas do Cordeiro. Aí você vai ver que vai valer a pena toda a sua renúncia, porque você perdeu a sua vida aqui, né? Perdeu toda a sua vida, mas você encontrou a vida lá. Jesus manda te dizer isso hoje, essa manhã, que não foi em vão. Pode ter passado despercebido diante dos olhos dos homens, mas dele não. Sabe, Alexandra, o seu sonho muitas vezes é de ter uma visão, de falar em línguas, mas o Senhor disse que a sua fidelidade nesses anos todos tem sido como uma oferta suave e agradável às narinas dele, que todas as manhãs ele se inclina para receber a oferta da sua fidelidade, que ele sempre foi com você, que ele sempre esteve com você, que ele sempre abençoou a obra das suas mãos. Você pode não ter profetizado ou interpretado,
mas você tem pregado o reino dele. Você tem sido uma agente. O Senhor manda te dizer, você tem sido boca profética e a sua vida tem sido um testemunho. Então, no altar do Senhor há algo que é como um vaso, mas de ouro, e é seu, que durante todos esses anos você apresentou a Ele, viu? Você não passa despercebida no meio da multidão. O Senhor te vê onde você está. E aquilo que você tem tanto pedido a Ele, para Ele realizar dentro da sua casa, Ele vai completar essa obra. Sabe por quê? Por causa da sua fidelidade. Amém? Aí, o Senhor me mostrou um lugar, um anjo me apareceu, eu só vi as vestes dele, e ele dizia, vem comigo. Eu estava subindo um lugar, e eu lá, quando ele disse, vem comigo, eu já não lembrava mais que eu tinha esposo, que eu tinha filhas, neto, igreja, eu já não lembrava mais de ninguém daqui. Que lugar maravilhoso. Que vontade de ficar lá. Não lembrava de nada, de ninguém, nem da igreja, de nada. Vem comigo. E eu fui subindo. Eu só vou contar essa parte, porque a outra é só para mim. A maior parte é para mim. Nem com meu esposo eu compartilhei, porque Deus disse que não era para mim contar nem para ele. Vem comigo. E eu fui subindo. Fui subindo com ele no lugar. Eu entendi que eu estava subindo. Em cima, embaixo, as profundezas, os lugares áridos, o abismo. São dimensões, né? Vou falar sobre isso. E eu fui subindo. Mas quando eu cheguei num determinado lugar, vi um lago. Quando eu olhei para mim, as minhas vestes eram como a dele. Ele estava com uma túnica branca, só que o tecido da dele era diferente da minha. Quando ele me chamou para caminhar, eu não vi o rosto dele. Quando eu cheguei nesse lago que eu subi, eu já vi o rosto dele, vi os cabelos. Ele tinha os cabelos pretos, assim, na altura dos ombros, eram penteados para trás, e ele parecia que segurava um cajado. Aí ele falou comigo, mergulha. Eu olhei para ele assim, ele disse, vá lá, mergulha. Eu fui e mergulhei no lago. Mas a gente mergulha com os braços assim, né? Eu mergulhei com os braços abertos. Quando eu mergulhei dentro do lago, que eu saí lá na frente, os meus braços estavam cheios de pedras preciosas, pequenas pedrinhas preciosas, aquele tanto. Eu fui, saí do lago e botei no chão. Mas quando eu botei no chão, elas eram dessa altura. Aí eu saí, olhei e disse assim para ele, ué, o que são essas pedras, Senhor? Ele disse, vidas, vem comigo. E eu continuei caminhando com ele. Ali eu estava na mesma dimensão. Havia outro lago e o lago estava cheio de peixes, que era semelhante a golfinhos, e eles estavam agonizando. Eu parei, ele parou, eu parei. Ele sempre estava um passo à minha frente. Quando ele parava primeiro, eu corria e parava do lado dele. Ele disse, mergulha. Aí eu falei, como? Mergulha e toca nos peixes. Quando você tocar nos peixes, eles serão curados. Vai, mergulha. Mergulhei de novo. Fui tocando nos peixes. Os peixes parece que ressuscitavam. Aí eu fui botando os peixes para fora. Aquele tanto de peixe. Quando eu olhei, era uma pilha de peixes. Aí eu saí do lago e falei, como é que eles vão respirar fora da água? Ele disse, vem comigo. São almas. Vem comigo. Aí eu fui subindo. Cheguei numa outra dimensão. Eu parecia uma criança, eu contei para o pastor. Eu ia pulando do lado dele, sabe? Eu não lembrava de nada. Aí quando eu olhei assim, era um lugar lindo, muito bonito. As coisas materiais, esse mundo físico é espelho do que é espiritual, né? Cheguei no lugar assim, eu contei para ele, ele até descreveu. A impressão que eu tinha que era uma manhã e o sol estava nascendo. Neste lugar não existe luz do dia. Aí eu cheguei assim, vi uma porção de gente andando lá dentro.
E eu cheguei até a cerca. Quando eu cheguei até a cerca, eu falei: olha, o Billy Graham está aqui, ele está aqui. O Senhor disse: aqui é o paraíso. E este aí trouxe muitas almas para cá. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei fascinada com aquilo. Eu tinha perguntado: que lugar é esse? Ele disse: esse aqui é o paraíso. E ficou do meu lado. Aí ele disse para mim assim: eu vou te mostrar algumas pessoas da sua igreja que estão aqui. Eu não sei descrever, mas na minha frente parecia assim que era uma cerca invisível. Eu não sei descrever, eu sei que eu coloquei as mãos assim, e minhas mãos não passaram. Aí, quando eu olhei assim, quem eu vi sentada, estava vestida de branco, lá, a irmã Marinha, Maria da Luz. Impressionante, que ela não tinha uma ruga, e o rosto dela resplandecia. Aí eu falei: deixa eu entrar, Senhor. Ele não me respondeu. De repente, olhei lá no fundo, eu vi muitas crianças correndo. Eu disse: quem são essas crianças? Ele me respondeu assim: são as crianças que têm sido mortas na terra. São muitas, né, filha? São muitas as crianças que têm morrido na terra. E era um lugar de paz, sabe? Não existia dor, nada aquele lugar. Aí de repente eu vi a avó do pastor William. Eu gritei: ô, vovó Rita! Mas ela não me ouvia. Eu gritei: eu estou aqui. Eu estou aqui. Ela olhou para trás e não me via. Aí eu vi a mãe da pastora Adriane, que estava um pouco atrás dela. Eu gritei: ô, tia Ana, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, gritava ela. E minha voz ecoava longe. Vi o diácono José lá dentro, lá na frente. Para quem não sabe, o diácono José é um diácono da nossa igreja, muitos anos atrás, e ele é pai da pastora Adriane. Vi o avô do pastor lá na frente. Eu gritei: ô, tia Ana, eu estou aqui. Quando eu olhei, ele botou a mão no meu ombro. Ao mesmo tempo que era um anjo, era Jesus. Ele disse assim: filha, você não pode. Deixa eu ir lá. Ele disse: você não pode. Nem eles podem passar de lá para cá e nem você passar daqui para lá. Eles vão reencarnar um dia, naquele grande dia, no dia do arrebatamento. Era uma outra dimensão. Eu disse para o pastor que para mim era um outro mundo. O paraíso era outro mundo. Eu entendi que a dimensão do inferno era aqui, a dimensão do paraíso estava em cima e o céu acima dele. Quando eu vi aquilo, eu não sentia tristeza. Eu assim, não tinha tristeza no meu coração. Ele disse: vem comigo. E eu fui de novo, caminhando com ele. Quando cheguei assim, eu vi um mar. Eu falei assim: ué, aqui tem mar? Ué, Jesus, aqui tem mar? Quando eu olhei, estava saindo muita gente das águas, não podia se contar. Imagina um mar, imagina bem um mar lotado de pessoas, e tinha pessoas na areia. Quem são essas pessoas? Eu perguntei: aqui tem mar? Quem são essas pessoas? Ele disse: é a multidão, vem, é a multidão que está indo para a sua igreja. São as multidões que estão indo para a sua igreja. E eu ia pulando atrás dele assim, sabe? Como se fosse uma coisa assim, como eu imaginava assim: eu não vou voltar. Eu não vou voltar. E fui com ele. Eu sempre estava atrás. Ele sempre me chamava. Aí continuei caminhando com ele. De repente, quando eu me vi, eu estava caminhando no ar. Via montanhas, mas não é como as montanhas da terra.
E havia uma fileira de pessoas, era fila indiana, 2 filas, uma do lado do outro. Eu não via o início e nem o final da fila. Eu perguntei, de novo, eu sempre perguntava para ele e ele me respondia: que pessoas são essas, Senhor? Para onde esse povo está indo? E ele, tudo que eu via, que para mim era novo, para ele era normal, era comum. Ele me disse: são as pessoas, as almas, filha, que estão a caminho da sua igreja. Vem comigo. Aí eu cheguei num portão muito grande, um portão dourado enorme, parecia que eu era desse tamaninho. E o portão se abriu. Aí havia um rio que passava assim pertinho, dentro da cidade. Quando eu olha, esse rio é o rio do trono de Deus, como fala em Apocalipse. Meu Deus! E ele caminhando. Passei assim, eu disse para o pastor que eram anjos diferentes. Eu não sei explicar, e eles estavam tocando, e eles cantavam 24 horas, sem parar, sem cessar eles cantavam. Eu perguntei: quem são esses? O que eles estão fazendo? Ele me respondeu: adorando o Todo-Poderoso. Vem comigo. E eu passei pela cidade assim, achando tudo novo. Aí eu entrei numa sala. Quando eu entrei nessa sala, eu disse para ele assim: eu já estive nessa sala, eu conheço esse lugar. Ele não me respondeu. Aí ele parou de frente para mim e eu ajoelhei, caí de joelhos. Ele disse: me dá as suas mãos, filhas. Eu estendi as 2 mãos para ele e ele tocou nas minhas mãos e me disse assim: hoje eu vou colocar em tuas mãos a operação de maravilhas, de milagres e os dons de curar. Aí eu disse assim: mas eu tenho medo, Senhor, eu sou muito pequena. Ele disse: mas eu sou grande em você. Amém, irmãos? Quero dizer uma coisa para você que é a igreja. Eu sempre orei assim, dizendo que Deus está acima. Jesus, acima de Jesus não há ninguém, abaixo de Jesus não há ninguém. E depois desse arrebatamento eu estou convicta disso. Os demônios nem se atrevem a olhar para Jesus. Quero te dizer uma coisa: toma cuidado com aquilo que você recebeu. Toma cuidado. Toma cuidado com a salvação, com aquilo que foi te dado de graça na cruz do Calvário. A vida cristã é uma realidade. E tem muita gente que não quer perder a sua vida para encontrar com Jesus na glória. Vou dizer para vocês, irmãos, que lugar maravilhoso. Que vontade de ficar lá. Ontem, quando foi um dia assim, atípico, né? Eu fiquei muito quebrantada, estou ainda. Aí eu fui ler a Bíblia à tarde, Lucas 16, capítulo 19. Antes disso, irmãos, ainda bem que meu esposo me lembrou. Quando eu caminhava com ele nas nuvens, vou dizer assim, o Senhor me disse assim: tu vais entregar um recado para o anjo daquela igreja. E eu andando atrás dele, você vai dizer a ele: eu sou o ouro que ele necessita, eu sou a prata que ele precisa, e todos os projetos e sonhos do coração dele são meus, e não deles, são meus. Você vai dizer ao anjo daquela igreja. Eu tinha esquecido dessa parte. Eu fiquei maravilhada. Aí, eu orando ontem, essa palavra, eu creio que vocês já devem ter tido essa experiência de você abrir a Bíblia e dizer assim: eu vivi isso. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras.
Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Foi o que eu ouvi dele: você não pode ir para lá, nem eles virem para cá. Olha, irmãos, não perca tempo com a sua frieza espiritual, não. Não seja morno, porque você será vomitado. Seja quente na presença do Senhor. Seja fiel com Deus. Amém? Hoje é ceia, é tempo de refletir sobre nossa vida cristã, é tempo do velho homem morrer de verdade nas nossas vidas e nascer um novo homem. Jesus vai voltar. Nós precisamos entender: a vida no céu, ela é real, mas no inferno também é. Essa palavra é para você, igreja. É para você que é frio com Deus. É para você que é incrédulo. Pelo amor de Deus, meus irmãos, incredulidade é um demônio, é um espírito. Ele não deixa você crer nas promessas do Senhor. E se você não crer, você vai ser condenado junto com ele. Vocês precisam abrir os ouvidos, abrir o coração. A igreja tem que ser santa. Nós temos que converter todos os dias das nossas vidas. Evangelho é isso: perder a sua vida. Quem perder a sua vida aqui, achá-la, é isso, meus amados. É tempo da igreja se santificar e orar e buscar ao Senhor. Se você está dentro da igreja e não teve uma experiência com Jesus, passou pelas águas e não teve uma experiência com Jesus, eu te digo essa manhã: clama por Ele, pede a Jesus que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas, para converter o seu coração a Ele enquanto há tempo, meus irmãos, porque do outro lado não tem jeito. Depois que você for para o outro lado, não tem jeito. Tem que ouvir os profetas, tem que ouvir os pregadores do Evangelho. É tempo de anunciar o Evangelho, é tempo de pregar o Evangelho, irmãos. É para você, igreja. É para você que diz: eu sou igreja do Senhor, eu sou templo do Espírito Santo. É hora de se converter, de mudar de atitude. É hora das ovelhas, na verdade, não darem trabalho para o pastor, mas se unirem, reproduzirem, multiplicarem, se unirem para a glória de Deus Pai. É tempo de você despertar. Quanto tempo você tem de evangelho? Quantos anos você tem de evangelho? Você está frio, você precisa buscar a Deus. Cuidado com o mundo, cuidado com os desejos do seu coração, cuidado com a carne. Jesus vai voltar. Eu voltei com um sentimento assim: ó Senhor, meu sonho é que o nosso ministério tenha curas e milagres. Se esse meu sonho é o teu sonho, porque eu creio que é, eu vou ficar com os meus ouvidos abertos. Se eu for em um velório, tão certo como o Senhor vive, eu vou ficar com os ouvidos abertos. E se o Senhor me mandar impor as mãos sobre aquela pessoa e ordenar que o espírito dela volte para o corpo, eu vou fazer. Para um é necessário que um morra, para que muitos
ressuscitem. Foi necessário que Jesus morresse para que nós viéssemos ressuscitar diante da sua presença. Se for necessário ressuscitar o morto para salvar a multidão, eu disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou pregar o evangelho. Mas como eu disse, eu quero pregar um evangelho com poder, como o evangelho é um evangelho de poder. E vou impor as mãos sobre os enfermos. Faça isso também, porque você faz parte desta igreja. Os pastores, os discípulos, os diáconos, os líderes de célula, ministros de louvor, instrumentistas, comece a santificar a vida de vocês, porque a bênção é para o ministério. Em nome de Jesus, o Senhor vai curar no nosso meio, Ele vai ressuscitar mortos no nosso meio, o nosso ministério vai atravessar o oceano. Pode ser que você não creia no que eu estou dizendo, mas o Senhor me disse, quando aquela multidão caminhava, Ele disse: no meio dessa multidão, aos pastores os quais eu falei, os meus pastores que vão ajudar a cuidar do meu povo, que você esteja nessa lista também. É tempo, irmãos, de levar o discipulado a sério, as orações, as reuniões de oração. Vai valer a pena. É tempo de mudança. Sabe quando diz lá em Apocalipse, né? Que o Senhor mostra como o diabo é? Esse vermezinho. Foi assim que eu voltei com o meu olhar para o mundo espiritual. Verdadeiramente, maior é aquele que está em mim, que está em você, do que aquele que está no mundo. E você precisa crer nisso. Deus pode mudar sua história, filha, se você quiser. E fazer algo novo no seu coração. O seu pai está em melhor lugar do que você está aqui na terra. Você não pode nem imaginar. Se você pudesse imaginar, você ia saltar de alegria. Pastora, a senhora está sendo dura com as suas palavras. Tô não, filha. O que eu vi é real. Para esse lugar onde o seu pai está e para onde você pretende ir, você precisa também levar pessoas. Para isso você tem que pregar. Chega de pranto, chega de dor. É tempo de cura, é tempo de saúde sobre a sua vida, é tempo de Deus te levantar para você anunciar o evangelho. Você não é fraca, filha, pelo contrário, dentro de você existe uma mulher muito forte. Sabe por quê? Quando nós somos fracos é que nós somos fortes, e você é templo do Espírito Santo. Deus vai te usar, e muito, e está na hora de você levantar, jogar para o chão, te despir das vestes de pranto, porque o Senhor salvou seu pai. Ele salvou seu pai. E você vai ver naquele grande dia, não existe saudade eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus, meus irmãos. Para de prantear, te diz o Senhor. Tira as roupas de pranto, para de lamentar e começa a louvar o Todo-Poderoso, porque Ele vai te levantar para você pregar e anunciar o evangelho. E você vai ver o reboliço que Ele vai fazer dentro da sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Porque enquanto você está lamentando, pessoas estão morrendo e indo para outro lugar. Levanta-te, diz o Senhor, nesta manhã, e põe-te de pé perante Ele, que Ele tem uma obra na tua vida. Levanta-te, tu não és nenhuma coitadinha. Levanta-te, pois tu és vencedor em Cristo Jesus. Põe-te de pé, pois o Senhor te guiará e falará ao seu coração. Você vai ver quando você descer as escadas desta igreja, para você saber que Deus é Deus da sua vida, que é o mesmo Deus que atua na vida do seu pai. Quando você descer aquelas escadas, uma nova história o Espírito do Senhor vai escrever da sua vida e do seu casamento. Tão certo como o Senhor vive, chora agora e deixa as vestes no chão, porque o Espírito do Senhor vai te vestir de vestes novas, em o nome de Jesus. Amém? Eu passo a palavra para o pastor.
Aleluia. A passagem, né, do rico e Lázaro é uma revelação de dois mundos. Uma dimensão é uma dimensão de tormento, de sofrimento. E esse lugar existem aquelas pessoas que desprezaram a Deus, que amaram o presente século, desde aquele tempo. E ali a gente vê que não existe a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, elas se renovam todos os dias na vida daqueles que o temem. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Então um dia, irmãos, é como a pastora falou, vai ser assim, ó. A ira de Deus, ela vem assim, ó, de repente. Vai haver ainda o tempo, mas enquanto é chamado graça, é a oportunidade que Deus dá a todos os povos de se encontrar com Ele. É o tempo de arrependimento. Essa primeira realidade será a realidade de muitos que estão aqui, estão distantes do Senhor. Mas haverá uma outra realidade, a realidade do paraíso, onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Deixa eu te dizer uma coisa: se alguém te feriu, perdoa. Não deixa a mágoa entrar no seu coração, não. Clame por essa pessoa. Esses dias eu estava pensando num rapaz que me deu um calote de 10 mil reais. E eu estava orando por ele. Eu falei: Deus, tem misericórdia desse moço, salva a vida dele. O que vale 10 mil reais diante de uma vida? Libera essa pessoa no mundo espiritual. Seu coração não é lata de lixo para guardar rancor. Você é templo do Espírito Santo. Perdoa. Se alguém te ferir, perdoa. Esse é o Evangelho. Às vezes a nossa reação é de defesa. Às vezes a gente quer provar para os outros que a gente é melhor. A gente quer se autoafirmar, né? A pessoa é muito assim, soberba, fala vantagem, faz isso, faz aquilo, discorda. Quando você vai olhar no fundo, essa pessoa, ela se sente derrotada. E ela quer provar o contrário, talvez depreciando o sucesso do outro, falando mal, denegrindo a imagem do próximo, né? Então, meu irmão, perdoa, porque a gente tem que viver em paz, né? O cristão, ele tem que ser luz. A gente não pode guardar rancor, mágoa no coração, não. Nós somos templo do Espírito Santo. Sabe por quê? Essa pessoa que te feriu, se ela não consertar, um dia ela vai estar gemendo de dor do outro lado. Ela vai ter a vida toda para lamentar e para sofrer. O inferno não é um destino que Deus criou para ninguém, irmãos. Mas infelizmente as pessoas vão porque Deus é justiça, né? E você tem que servir a Deus, não é com medo de ir para lá, não, porque Deus não preparou lá para você. Você tem que servir a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é. Amém? A gente tem, vocês que têm vindo no estudo de Apocalipse, né? Na escola de discipulado, na escola dominical, vocês, daqui a pouco nós vamos entrar no capítulo 4, onde você vai começar a entender muita coisa que a pastora viu, e onde você vai ver os acontecimentos, né? A gente está fazendo uma tradução, né? Não dá para fazer comentário versículo por versículo, mas a gente está traduzindo do grego para o português assim. As traduções são ótimas, mas algumas coisas vão te abrindo um leque para que você entenda
E está sendo muito bom, e eu sei que você vai entender muito mais, que o objetivo da gente, parece não, Deus ele faz tudo, uma coisa vai fechando a outra, né? E é interessante que essa experiência que a pastora teve aqui, sexta-feira, ela ficou mais de 1 hora deitada ali, esticada, ela caiu, desfaleceu aqui, ficou ali. E quando eu olhei, muitos irmãos presenciaram isso, né? Pode contar isso. Ela parecia morta, sim ou não, irmãos? O rosto dela não brilhava? Você já viu aquela pessoa morta que fica bonita assim? Uma coisa que, para quem não conhece, fica preocupado, né? Para quem viu pela primeira vez, assusta. Mas ela ficou mais de 1 hora e o rosto dela resplandecia, né? Quem sentiu a presença de Deus aqui naquele dia que estava aqui perto dela? Vocês puderam ver isso, né? E assim, quando eu cheguei, eu estava lá no gabinete, irmãos. Quando eu vi ela no chão, eu não vi nada, eu vi ela ali no banco deitada assim, como se estivesse morta. Eu fui chegando aqui, ó, eu estava no gabinete, o culto já tinha começado, estava atendendo um casal lá. Na hora que eu estava passando, que eu vi assim, eu fui sentindo aquele arrepio, aquela presença de Deus, e eu fui chorando, eu não aguentei. E eu nem sabia o que estava acontecendo com ela, irmãos. Eu comecei a sentir a presença de Deus. Comecei a sentir. E ela, a primeira coisa que ela falou quando ela acordou, ela olhou para mim e falou assim: amor, eu vi sua avó, eu vi a vovó Rita. Só Deus sabe o quanto que eu sofri quando eu perdi minha avó, irmãos. Ela foi morrendo aos poucos com câncer, mas era uma serva do Senhor. Ela trabalhou na obra do Senhor até 75 anos como diaconisa. E a morte dela foi um suplício para todos nós. Mas é nessa hora que você vê que você precisa de Deus. Quando você percebe que seu corpo já não corresponde mais. Onde nada dentro de você funciona e você começa a gemer. A única coisa que importa é quando você tem Jesus. Aí o seu carro não vale nada, a sua casa não vale nada, o seu emprego já não tem mais sentido, nada faz sentido a não ser Jesus. E quando ela falou assim, sabe, que eu matei a saudade, sabe aquela coisa assim que te consola, e eu fui consolado, porque sempre fica aquela coisa ruim no coração. E eu fui consolado, irmãos. E eu falei: Deus, como é bom a gente ter o Senhor. Como é bom. Né, queridos? Então o mundo espiritual é uma realidade. E que a gente tem que evitar. A gente tem que obedecer, porque quando a gente partir desse mundo, a gente vai tranquilo. A gente sabe para onde a gente vai. Nosso futuro já está garantido. Não estou falando para você desanimar desse mundo, não. Você tem que conquistar. Mas lembre-se, Jesus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Eu não quero demorar, irmãos, porque hoje às 5 horas eu tenho que fazer uma cerimônia. E depois eu vou ver qual pastor vai ter condição de pregar aqui, que eu vou chegar a tempo, mas eu acho que eu vou ficar um pouco, com a mente um pouco assim, mas queria até designar um pastor para quem vai poder estar aqui para pregar, e eu vou chegar a tempo, se Deus quiser, mas eu quero não prolongar a ceia agora. A gente só vai distribuir a ceia, a gente não vai ter um louvor. Enquanto distribui, alguém pode chegar aqui. A Ceci está aí? Vem cá, Ceci, por gentileza. A Ceci vai cantar uma música, né? Os meninos estão aqui. Está aí, né? Olha só. Você que está nos visitando hoje, que está em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, você está convidado a participar conosco. Quer batizado nas águas, você pode participar conosco, porque a ceia do Senhor não é propriedade da igreja presbiteriana pentecostal, né? Se você faz parte de uma igreja evangélica, comunga a mesma fé que nós, né?
comungamos a mesma fé, então você está na liberdade de participar, desde que você esteja em comunhão com Deus e com seu pastor, com a sua igreja. Amém? 1 Coríntios 11, 23, vou ler rapidinho, fala assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Depois de ter dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão ou beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor até que venha. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Léo, por favor, ora pelo pão e pelo cálice uma vez. Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã, estarmos reunidos na Tua presença. Senhor, nós consagramos ao Senhor, ó Deus, este pão que simboliza o Teu corpo e este suco de uva que simboliza o Teu sangue que foi derramado naquela cruz em favor de nós. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos para comungar, ó Deus, em comunhão, para celebrar, ó Deus, a Tua morte, a Tua ressurreição, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, assim como foi falado pela nossa pastora, ache em nós, ó Deus, uma igreja santa, imaculada, para que sejamos, ó Deus, levados com o Senhor naquele dia, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, podem servir a ceia do Senhor, amém? Aleluia.
Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
Aleluia. Tem alguém aí que ainda não recebeu o pão na galeria ou embaixo? Levante a mão bem alto, por gentileza. Tem alguém? Tem alguém que não recebeu o cálice? Levante a mão. Não? Todos receberam. Ok. Então os diáconos serão servidos agora. Aqui todos receberam? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Cristo é a nossa Páscoa, né, irmãos? É a nossa passagem para a vida eterna. Diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então Jesus pega o pão, ele identifica com esse pão, né, dizendo que este pão significa o corpo. Naquela ocasião era a ocasião da Páscoa, onde o povo de Israel comemorava a sua libertação do Egito. E nós sabemos que, para quem, né, nós sabemos que o dia que Deus libertou o povo da escravidão, Ele mandou que o povo sacrificasse um cordeiro e comesse esse cordeiro, né, com ervas amargas, e colocasse o sangue nos umbrais da porta. O Senhor já tinha ordenado que o destruidor viesse ao arraial, à cidade dos egípcios, né, e matasse os primogênitos. E o destruidor entrou, ruas e ruas, vielas e vielas, onde ele via marcado o sangue do Senhor, o sangue do cordeiro, ele passava direto. Mas aonde não havia o sangue, ele entrava e feria um egípcio. E o primeiro a morrer foi o filho do faraó. Então, naquele dia, porque o faraó, ele endureceu o coração várias vezes. Aquele dia cumpriu, né, o que a palavra diz: aquele que endurece a sua cerviz será quebrantado sem que haja cura. Foi o que aconteceu com o faraó. A pessoa endurece, é obstinada em desobedecer a Deus. Chega um momento que ela é quebrantada sem haver cura. Tem gente que só conserta com Deus no sofrimento. Infelizmente é assim. Então agora Jesus está falando: olha, eu sou o cordeiro que vos dará a passagem para a eternidade. Ele é o cordeiro pascal. Amém? Então vamos participar neste momento do pão. Todos. Aleluia. Do mesmo modo, da mesma maneira, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Lembrem do sangue aspergido nos umbrais das portas das casas dos israelitas? Aquele sangue era um ato profético que se cumpriu no derramamento do sangue de Jesus, que nos livra da morte. É o dia da expiação, do perdão dos pecados. Agora nós podemos desfrutar do perdão de Deus através do sangue de Jesus. Vamos celebrar nossa passagem para a eternidade, porque nós podemos desfrutar antecipadamente um pouco do paraíso com a presença do Espírito Santo. Vamos todos participar do cálice da nova aliança.
Amém? Glorifique o Senhor. Eu quero chamar aqui o Eliezer. Pode glorificar o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, o Eliezer vai contar um testemunho agora do que Deus fez com ele em relação à fidelidade dele do dízimo. A paz, irmãos. A igreja aqui, os pastores, as pessoas aqui, a gente vê que são pessoas sérias e que a gente fica constrangido quando você não se doa e quando você não participa das ordenanças que Deus deixou para a gente. A palavra de Deus, ela fala que buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ser breve aqui no que eu vou falar. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei com o propósito de trabalhar, e eu vi a igreja, né, da forma como o pastor conduz a igreja. Na verdade, o Espírito Santo conduz a igreja, e a gente sentiu aquela vontade do coração de estar trabalhando junto. E um determinado tempo, eu fui bem com os dízimos e as ofertas. E chegou um ponto que eu me apertei por não vigiar e fiquei numa situação, entendeu? Infelizmente, complicada. E uns 15 dias atrás, eu coloquei no meu coração: eu vou fazer aquilo que Deus falou, eu vou buscar primeiro o reino de Deus. E coloquei no meu coração, conversei com o pastor homem de Deus. A gente conversa com o pastor e a gente sente isso. E eu cheguei aqui na igreja, aqui no culto das 5, e eu estava com o meu dízimo e R$40 no bolso, ali na frente, ali, e os R$40 para poder passar a semana. Eu estou falando isso aqui, é porque eu sou assim. Às vezes as pessoas falam assim: não pode se expor. Para poder falar o que Deus faz, o sobrenatural de Deus, às vezes a gente tem que expor. O que eu aprendo com Naamã? Naamã não chegou ali e entrou de vestimenta dentro do poço, não. Naamã teve que tirar as vestes, teve que expor as feridas. E às vezes, para Deus fazer a obra na vida da gente, a gente tem que expor ferida, para o crescimento da palavra de Deus. E assim eu cheguei ali na hora de dar entrega dos dízimos, eu vim aqui na frente, entreguei, cheguei ali na porta, falei com Deus: ó Deus, eu devo R$10.000, e eu, sinceramente, eu fecho o serviço e não consigo quitar essa conta, porque eu tenho umas outras obrigações, eu tenho faculdade da minha menina, eu pago prestação do meu carro e tal, mas eu não posso ser infiel com o Senhor. O Senhor me conhece, eu estou na vontade do Senhor, meu Senhor, me dando saúde também, está ótimo, beleza. Na segunda-feira, eu trabalho para uma família aí, pessoal da Drogaria Araújo, e eu liguei para uma amiga minha lá, que é uma das donas lá das lojas. Aí liguei para ela e falei para ela: ó, tem uns 3 dias que eu estou tentando falar com você, mas hoje Deus mandou eu falar com você. Ela falou assim: quanto você está precisando? Aí eu falei: você está na sua casa agora? Ela falou: estou. Falei: então eu vou passar aí. Ela falou: não, vem cá para você tomar um café comigo. Aí fui para lá, cheguei na casa delas, empregadas lá, sentei lá tomando café com ela lá tudinho. E aí ela me chamou, falei para ela: posso conversar com você particular? Posso. Aí fui lá conversar com ela, aí falei para ela: eu preciso quitar uma conta de R$10.000 e eu vou falar um negócio para você, tipo assim, eu não estou vendo agora, no momento, entendeu, condição de fazer isso. Ela falou assim: deixa eu te falar um negócio, você veio no lugar certo, porque antes de você chegar aqui, Deus já tinha falado comigo, e essa pessoa não é crente. E aí eu falei para ela, eu preciso quitar isso, porque eu já financiei meu carro, eu não consigo fazer um financiamento do banco. Se tiver jeito de você me prestar os R$10.000, me te pagar 10 prestações de R$1.000, ela falou: tem. Mandou a empregada trazer a bolsa dela, ela pegou a bolsa, quando ela foi encher o cheque, ela falou assim:
você tem certeza que só isso vai dar? O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que Deus, Ele vai agir na nossa vida no que a gente precisa. Muitas das vezes a gente quer que Deus venha fazer algo sobrenatural na vida da gente, para a gente se esbanjar, não, mas Deus, Ele vai fazer aquilo que você precisa. E naquele momento, eu precisava de resolver aquela situação. Aí eu falei para ela, tem como você aumentar mais 5 mil reais? Eu te pago 15 de 5. Não, te pago 15 de 1.000. Tem como? Tem. Quando ela foi assinar de novo, ela falou, tem certeza que só isso dá? Eu falei, só isso vai dar. Ela encheu o cheque de 15 mil reais, me entregou o cheque e falou assim, isso é um presente que eu estou te dando para você. Aleluia. 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 E algo que eu aprendi, pastor, é o seguinte, a palavra de Deus, ela fala o seguinte, que tudo que vier da sua mão, faça com excelência. A gente escuta isso aqui o pastor falando, não é? Então assim, aí ela falou algo comigo, ela falou assim, você tem 30 anos que você trabalha com a gente, e nesses 30 anos, toda vez que eu preciso de você, que você vem na minha casa, você faz coisas que eu nem te pedi, mas você olha, observa tudinho, e eu tenho te observado você. Agora, o que eu quero deixar para os irmãos é o que é. O povo de Israel, eles não tinham nada lá, mas eles tinham sal. Você que talvez, entendeu, até hoje, entendeu, tem deixado de dar o dízimo, deixa eu falar um negócio para você. Deus mandava caravanas trocar ouro por sal. Deus vai usar aquilo que você tem na mão. Quanto você tem na mão? Com fidelidade para dar para Deus. Todo mundo pode doar, pode vir aqui e depositar o dinheiro no gasofilácio, porque Deus tem suprido as nossas necessidades. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, tá? Não estou falando isso aqui para poder exaltar, entendeu? Me exaltar e exaltar a pessoa que me ajudou. Não, eu estou querendo falar porque o sobrenatural de Deus, ele existe, ele age. E é que a pastora falou, Deus vai levantar pessoas aqui, enfermas e vão ser curadas, entendeu? Pessoas, entendeu, endividadas vão ser sanadas as suas dívidas, porque Deus quer um povo sarado, um povo limpo para poder estar fazendo a obra dele. Eu agradeço, tá, pastor, a oportunidade. Amém. Uma pessoa que coloca no seu coração em ser fiel a Deus é socorrida, tá vendo? Amém? Nós vamos pedir os irmãos para esperar um pouquinho aí, para a gente poder dar a bênção apostólica, não sair sem a bênção, né, gente? Amém? Antes disso, a pastora vai falar rapidinho e ela mesma vai dar a bênção apostólica. Irmãos, depois dessa experiência que eu tive sexta-feira, eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com Deus e com a sua obra e com o meu chamado, né? E é claro, eu sirvo a Deus sem nenhum interesse, né? Na verdade, mais gratidão. Quero pedir à igreja com muito amor e carinho, sabe? Ame esse projeto 300. Você estará amando vidas. Ame esse projeto 300, essa oferta que você tem contribuído. Tem gente que fala assim, eu vou pagar. Eu não acho certo você falar isso. Eu vou ofertar em prol da construção do nosso centro de convenções. Então, participe desse projeto, ame esse projeto. Nós não queremos uma igreja inchada, nós queremos uma igreja salva. Pessoas que tenham vida com Deus, qualidade de vida espiritual. Nós não queremos simplesmente as multidões, porque as pessoas precisam ser cuidadas. Ame esse projeto como eu tenho amado, como o pastor tem amado a obra do Senhor. Esse ministério é muito grande e a promessa do Senhor vai se cumprir no nosso meio. Ame esse projeto dizimando e ofertando na casa do Senhor. Deixa no altar do Senhor essa manhã toda a infidelidade e toda a incredulidade. Amém. Ame essa causa, ame a obra do Senhor, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu sei que fazer a obra do Senhor é muita luta, é um desafio, mas
milagres acontecem, como Eliezer acabou de contar aqui agora. Se você ganhar 15 mil é um milagre. É um milagre. Eu vejo como um mover de Deus, como algo sobrenatural. E essa pessoa tem um coração bondoso, voluntário. E é desse tipo de pessoas que Deus está em busca, de coração voluntário. Amém? Vamos ficar de pé, para a gente mudar o mais rápido possível, né? O ano que vem ganharmos mais almas em nome de Jesus, né? Batizarmos mais pessoas durante o ano. Coloque a mão no seu coração, né? Hoje o nosso culto é às 19 horas. Nós não temos mais o culto das 17, então descanse para hoje à noite vir louvar ao Senhor. Tem gente que diz assim, já fui na ceia, já é suficiente. Para mim não é não. A ceia para mim é um culto e a noite é outro. Estão vendendo café lá fora, tá, gente? Se você quiser tomar um cafezinho antes de ir para casa, fica à vontade, amém? Pai, nós te agradecemos, te bendizemos pela tua presença no nosso meio. Pedimos, Senhor, o Senhor vai preparar um banquete para essa igreja no culto desta noite. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei o que é, mas eu sei que eu posso dizer que os teus anjos estão a preparar a grande mesa, Senhor, e a colocar os talheres de ouro, porque será um grande banquete. Toma este lugar em tuas mãos, os instrumentos, o altar, ó Pai, e que o Espírito do Senhor tome conta de tudo, porque Ele será o convidado especial. É Ele quem vai tocar os corações e mover neste lugar. Abençoa este culto, aquele quem vai pregar no culto das 19 horas, porque grandes coisas estão por vir, grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Vai ficar com gostinho de quero mais, vai ficar com gostinho de eu quero ficar dentro da igreja. Derrama o que o Senhor tem que derramar sobre o teu povo, Pai, e em nome de Jesus, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, que o azeite não falte sobre a tua cabeça, que a graça maravilhosa e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje até a vinda do Senhor Jesus. Quero contar uma visão que eu tive para os irmãos. Quando a gente fala assim, eu vi um anjo, todo mundo glorifica, né? Mas a gente fala, Jesus está aqui, amém. Mas hoje entrou anjos nesta igreja para preparar o banquete desta noite. Vieram com toalhas, talheres, mesas, cadeiras, pois um grande banquete nós teremos nesse culto das 19 horas, amém? Fique em comunhão com Deus nesse horário, busque ao Senhor para você receber o que Ele tem para você, amém? Deus abençoe.